Bem-vindo, paz do Senhor Jesus, irmão Romário que fala aqui. Eu quero falar hoje com você sobre um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo de número 7 e também no versículo de número 6. Fala assim: mas Deus que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Contudo, não somente com a sua chegada, mas também com um consolo pelo qual tinha-nos sido consolado quanto a vós, visto que nos trouxe a notícia da vossa saudade. O que está acontecendo nesse versículo aqui? O apóstolo Paulo está falando basicamente de um acontecido da terceira viagem missionária, em especial da cidade de Troade. Quando ele saiu em viagem missionária, ele havia conversado com Tito, pedindo um favor para ele, dizendo: Tito, eu preciso de um favor. E Tito: o que é, Paulo? Eu mandei uma carta para Corinto, essa carta é muito severa, muito dura, repreendendo muito firmemente o povo de Corinto. E até agora eu não tive nenhum retorno dessa carta. E eu estou preocupado, porque eu amo a cidade de Corinto, eu amo os irmãos de Corinto. Eu quero que você vá até Corinto, vê como é que está a situação. Eu vou ter uma viagem agora marcada, eu tenho que estar em Troade tal dia, para pregar numa ceia. E quando eu chegar em Troade, eu quero te ver lá. E aí você me dá o feedback. Beleza, Paulo, é mais ou menos isso daqui que está acontecendo. Paulo faz os mínimos detalhes de um projeto e espera que esse projeto seja concluído, contando com a ajuda de um amigo. Só que você vai ver que o apóstolo Paulo chega em Troade para pregar lá no capítulo 20 de Atos e Tito não está lá. Tanto que ele vai falar mesmo aqui nessa mesma carta, nós estamos no capítulo 7, mas no capítulo 2, o apóstolo Paulo, que quando ele chega lá, ele está pregando, Deus está trabalhando, Deus está agindo, a porta do evangelho está sendo aberta, escancarada, mediante aquela ressurreição que ocorreu com Eutico, mas ele não está tendo paz no espírito. Paulo não tem paz no espírito. Por quê? Porque o projeto que ele fez lá no começo, lá no início, está indo por água abaixo. Primeiro, ele não encontrou ali Tito, e a resposta que ele queria acerca de Corinto ele não tem. Sem contar que, durante o momento que ele está vivendo ali, ele chega na cidade, você vai ver no capítulo 20, que ele tem por projeto estender o discurso até meia-noite e já queimar o chão, já seguir seu caminho. Mas também não dá certo esse plano dele, porque o menino vai cair do terceiro andar no meio do seu discurso. Deus ressuscita esse menino, o culto vai ser um culto glorioso, não tem meios de terminar o culto, ele é obrigado a continuar pregando e prega até o nascer do sol. Então, ou seja, você vai ver uma sequência de planos quebrados e frustrados do apóstolo Paulo. E aí é nesse cenário que eu preciso falar para você uma coisa. Talvez você é uma pessoa que estipulou os detalhes de um grande projeto. Vai ser assim, vai ser assado, eu já sei que vai dar certo se eu fizer assim, vou contar com a ajuda de fulano, já conversei com Beltrano, vai ser dessa forma. Só que você viu que no final de tudo, nem uma vírgula do projeto que você fez acabou dando certo. E você não é o primeiro. O apóstolo Paulo aconteceu a mesma coisa com ele. E você vai ver no capítulo 2, no capítulo 2 de Corinto, que ele está falando o quê? Que quando ele chega em Troade para pregar, ele não está tendo paz no espírito, porque uma grande porta abre para ele, mas Tito não está lá. E por que Tito é tão importante estar lá? Porque era Tito que entraria a notícia de como é que Corinto estava. E o apóstolo Paulo, por não ver Tito, e por Tito não dar a ele a notícia, ele fica com o coração agoniado. E como que é ruim, como que é triste você estar ansioso por saber de algo que te preocupa e essa resposta não chega. Talvez eu estou falando com alguém aqui que esteja ansioso por uma resposta e que até agora a resposta não chegou. Isso está te preocupando. Mas o apóstolo Paulo estava da mesma forma. E a preocupação no coração do apóstolo Paulo acerca disso
fez com que ele perdesse uma grande oportunidade. Eu quero até ler aqui, ó. Olha a oportunidade que o apóstolo Paulo perde. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 2. Ele fala do mesmo contexto. Versículo 12. Quando cheguei em Troade para pregar o evangelho, uma grande porta me abriu-se no Senhor, não tive paz no meu espírito, porque não achei ali a meu irmão Tito. De modo que, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui basicamente? Ou seja, eu cheguei lá, Deus abriu uma grande porta, Deus fez milagre, Deus fez prodígio, mas sabe de uma coisa? Eu virei as costas para tudo isso e não quis saber porque eu não estava em paz. Ou seja, a falta de paz nos impede de passar por grandes portas. Isso aqui é forte. A falta de paz, a falta da tranquilidade nos impede de receber grandes bênçãos. Você sabia que tem portas que Deus abre pra gente, mas por questão de nós estarmos às vezes preocupados demais com as nossas coisas, nós deixamos de passar por essas oportunidades que Deus nos dá. A frustração impediu Paulo de receber uma grande vitória. Quem sabe aquela grande porta pudesse ocasionar uma grande bênção, e com certeza ocasionaria para ele, mas a preocupação com o projeto dele que não deu certo o impediu de passar por essa porta. Quem fala? Não sou eu. Quem está falando aqui é o próprio apóstolo Paulo. Mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Ou seja, mais importante do que às vezes as portas que Deus abre para nós, às vezes damos a preocupação que temos. E eu quero dizer para você, cuidado, para você não deixar passar desapercebido grandes oportunidades que Deus está te dando, enquanto você se preocupa demais com coisas que não deram certo lá atrás. Às vezes é momento de nós se desapegarmos das coisas que ficou para trás, por mais que não tenha dado certo, e abrir o coração para as coisas novas que estão chegando, novas oportunidades, novas portas, sabe? E oportunidade é igual o rio, né? Passa uma vez, depois não volta mais. Então Deus está dizendo aqui por essa palavra simples, não foque naquilo que se perdeu, mas foque nas novas oportunidades que estão chegando. Porque Deus tem portas para abrir, Deus está abrindo portas. Talvez você seja tão focado aqui naquilo que aconteceu com você, do projeto que não deu certo, do sonho que não deu certo, de uma coisa que quebrou, de uma coisa que faliu, de uma coisa que não foi para frente, que você não está se abrindo para novas oportunidades, você se fechou ali, naquele momento de frustração, e não está se abrindo para novas oportunidades. Então, abra-se para novas oportunidades. Qual que é o desfecho dessa história? O desfecho dessa história é que, acabado o culto naquela manhã, amanhecendo o sol em Troade, o apóstolo Paulo pega, toma seu caminho. Não fala nem para Lucas onde é que ele foi. Ele vai falar onde ele foi aqui, nessa carta aos Coríntios. Ele foi para Macedônia, que era justamente um caminho sentido a Corinto. O que Paulo tinha em mente? Se Tito não veio, eu vou ir até lá. Ele começa a ir, só que no meio do caminho, enquanto ele está indo, quem estava de encontro dele? Tito. Justamente aquele que ele esperava. O que entendo com essa palavra? Entendo que não é que Tito não iria vir. Tito estava vindo, mas não no tempo que o apóstolo Paulo queria. Nossa, isso aqui é muito forte demais. Porque às vezes, olhe para cá, às vezes, presta atenção, às vezes o projeto não deu certo na hora que nós queríamos. Porque Tito não chegou na hora que Paulo queria. Às vezes as coisas não vão acontecer na hora que a gente quer. Mas não é porque não acontece na hora que a gente quer, no momento que a gente quer, que elas não vão acontecer. O apóstolo Paulo deixou aquela galera ali ansiosa por ele e foi atrás de Tito. Quando ele pensa que não, quem é que está vindo ao encontro dele? Tito. Se ele tivesse ficado ali, daqui a pouco o Tito teria chegado. Ele teria passado pelaquela grande porta que Deus havia aberto para ele e teria também a chegada de Tito. Ou seja, não é que não chegaria, é que não chegou no tempo que ele queria. E não é porque está atrasado, não, as coisas, é porque está no tempo de Deus. Então, ou seja, entenda que é melhor confiar em Deus quando as coisas não dão certo e continuar na direção que Deus nos colocou para não perdermos oportunidades que Ele nos dá. E olha o que ele fala aqui, ó, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Nossa, isso é muito lindo.
Mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está indo, quem que ele se depara? Com Tito. E não só com sua chegada, mas com a notícia que ele trouxe de vossa saudade. Quando Tito chega, ele traz boas notícias. Eu quero dizer para você que Tito está chegando. Talvez não veio no tempo que você queria. Talvez não veio na hora que você queria. Mas eu quero dizer, Tito está chegando. Quem que é Tito nesse cenário espiritual? Tito é resposta. A resposta está chegando. Não na hora que você quer, mas na hora que Deus tem. E detalhe, a resposta que está chegando é uma boa notícia. Da mesma forma que aconteceu com o apóstolo Paulo, que Tito chegou e consolou, Deus vai te consolar quando essa resposta chegar. Você está abatido, como o apóstolo Paulo estava, mas quando Tito chegar, quando essa resposta chegar, prepare para enxugar as lágrimas e preparar um culto de ação de graça, porque Deus vai te consolar. Deus vai te fortalecer e o que Ele vai trazer na sua boca é boas notícias para você. Amém? Obrigado por ter ficado até o final comigo. Esse foi um momento de palavra e reflexão. Vamos ter mais momentos como esse. Se você quiser receber mais vídeos como esse, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações, deixa um like. Se você está no Facebook, aperta seguir, clica em compartilhar, dá uma curtida para nos ajudar. Estaremos produzindo mais vídeos como esse aqui, amém? E mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe, amo vocês, até mais.